Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o Dr. Marco Ianiruberto, professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Então, se inscreva no canal, deixe um like, comente e compartilhe. Abeco a Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje para entrevistar o Dr. Marco Ianiruberto, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Tudo bem, Marco? Bem, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por você ter aceitado estar aqui conosco no canal Abeco Consciência. Então, vamos começar essa entrevista. Marco, só pelo seu sotaque, a gente já percebe que você não é um brasileiro nato, ou seja, como português como primeiro idioma, né? Então, sabemos aí, você veio da Itália e está aqui com a gente no Brasil já há bastante tempo, professor da Universidade de Brasília, né? Uma importante instituição de ensino, de pesquisa e de extensão brasileira. Então, fale um pouco sobre você, sobre sua carreira, Marco. Então, eu tenho uma carreira bastante variada, para dizer assim. Eu comecei, na verdade, a me apaixonar pelo mar no curso do segundo grau, quando começaram a ser veiculados pela imprensa e na TV os documentários do Jacques Cousteau. Depois vou contar um pouco mais da história do Jacques Cousteau. Então, foi desde então que eu comecei a me apaixonar pelo mar, pelas leituras, por assistir os documentários na TV. As minha atividade, na verdade, era totalmente diferente, porque na época eu estava cursando como contador e programador. Então, sou todo outro tipo de atividade. Quando foi a época de escolher a universidade, o curso superior, tinha acabado de ser implantado na minha cidade um curso de oceanografia e meteorologia. Foi a primeira turma deste curso. Logo fui me inscrever neste curso. Sim, resgatando um pouco esta paixão pelo mar, que tinha sido assim, infiltrada assistindo essas aventuras do Jacques Cousteau. E aí começou uma vida assim, voltada para pesquisa e atividades ligadas ao mar. Mas nem sempre foi assim, na verdade. Porque, quando eu me formei em oceanografia, em meteorologia, tinha pouquíssimas vagas de emprego, não era fácil achar trabalho nesta área. Isso foi na década dos anos 80. Era um ambiente muito restrito. Estava difícil. Então, assim, acabei começando a trabalhar em um instituto de pesquisa para automação industrial. Então, resgatei as minhas habilidades que eu tinha aprendido também durante o curso e trabalhar com computadores. Então, fui trabalhar em automação industrial. Então, no início da minha carreira, por cerca de 3 anos, fiquei trabalhando nas indústrias, procurando métodos de automação para a cadeia produtiva de várias empresas, principalmente no ramo das telecomunicações, eletrônica e telecomunicações. E depois de 3 anos, resolvi que precisava voltar às minhas paixões. Assim, fui fazer o doutorado, também fui meio pioneiro, porque na Itália tinha acabado de ser implantado o curso de doutorado. Fiz parte do 5º ciclo de doutorado na Itália, em ciências marinhas e recursos marinhos. Foi assim que voltei para a academia. Mas ainda o percurso foi bastante complexo. Fiz doutorado e pós-doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Fui trabalhar numa universidade bem importante nos Estados Unidos, que é a Universidade de Miami.
chamado também The Sunshine University, né? A vida boa, assim, na beira da praia, o campus universitário da Ciências do Mar, era numa ilha, na Baía de Miami, com uma prainha particular, um pier, assim, muito legal. Então foram anos bons também para curtir a vida em Miami, mas do ponto de vista acadêmico foi interessante. Trabalhei com física marinha aplicada, especificamente a propagação dos sons no oceano, fazendo modelagem da propagação dos sons no oceano, aplicado para os sons das baleias, para ver como que se dava a propagação dos sons. E também uma história bastante interessante nesse sentido, porque as baleias são mamíferos adaptadíssimos ao ambiente marinho, se utilizam sons para várias finalidades, para comunicar, e também como sonar, também para vasculhar o ambiente oceânico e para navegação. Então é extremamente muito interessante ver como que os mamíferos utilizavam esses sons, qual que era o alcance das comunicações entre os mamíferos marinhos. E para fazer isso, utilizei ferramentas desenvolvidas pelo meu orientador na época, para fazer a modelagem da propagação desses sons oceânicos. E de volta para a Itália, depois desse parêntese nos Estados Unidos, novamente o mercado de trabalho não estava fácil. Trabalhei aqui como tradutor, voltei para o ramo das telecomunicações, antes de encontrar colegas da universidade, que tinham assim, uma atitude mais empreendedora, vista assim, poucas oportunidades de trabalho, tinha acabado de montar uma empresa. Então, assim, logo me associei na empresa deles. A gente foi assim, de 5 pessoas até ter um quadro de 40 pessoas com escritório além da Itália, na Inglaterra, no Oriente Médio. E depois, assim, resolvi sair para vir aqui para o Brasil. Saí da empresa, vim para o Brasil, começou outra aventura, assim, este país maravilhoso. Essa sua chegada ao Brasil, Marco, você veio através de algum programa de cooperação, ou você veio como um pós-doutorado, ou você já veio direto como professor que é isso aí, você não foi, né? Não, nada disso. Na verdade, assim, cheguei no Brasil porque casei com uma brasileira. A gente achou que, como família, assim, a oportunidade melhor era no Brasil. Ela teria, talvez, muita dificuldade de se adaptar ao ambiente de trabalho na Europa. Talvez para mim seria mais fácil. E, na verdade, foi. Assim, eu cheguei no Brasil sem nem falar português, para dizer a verdade. Foi uma escolha feita meio por paixão, assim, somente armado de coragem, porque não tinha nada já organizado para mim. Tanto é que no início até acabei trabalhando numa ONG de inclusão digital, sempre novamente a informática que veio ao meu socorro para me proporcionar uma oportunidade, sabe, para começar a trabalhar e me inserir na sociedade brasileira. Foi uma experiência também maravilhosa. Depois, se tiver interesse, posso até contar um pouco sobre isso. Uma ONG que trabalhava com projetos de inclusão digital nas comunidades carentes do Distrito Federal e entorno, também com uma abrangência nacional, com sedes em vários estados brasileiros e até no exterior. Como é o nome da ONG? E na época se chamava Comitê para a Democratização da Informática, CDI. Hoje em dia é chamado Recode. Continua com esta missão assim, de inclusão digital, gerindo projetos de inclusão digital. É bem interessante, porque também me proporcionou, obviamente, uma visão um pouco diferente, não é, da realidade do Brasil, tendo contato não somente com o mundo da ciência, mas já
assim, pegando nas raízes da sociedade, visitando comunidades carentes, trabalhando em estreito contato com outros profissionais, pedagogos, em outras áreas do conhecimento. Então foi bastante interessante. Somente depois de cerca de um ano, que eu comecei a trabalhar na universidade, recebi um convite como professor visitante para voltar a trabalhar com projetos em águas internas, com perfilagem sísmica, mapeamento do assoalho de rios e reservatórios. E, assim, a partir de 2005, acabei voltando para a academia, uma coisa que nem imaginava que ia acontecer na minha vida. Acho que ia continuar na vida no mundo empresarial. E me encontrei assim, nesse trabalho, assim, bem interessante e desafiador. Desde 2009 sou professor do quadro da Universidade de Brasília, como você comentou. Na primeira entrei na universidade junto com a criação do curso de Geofísica na Universidade de Brasília, e atualmente eu cuido da parte de investigação de áreas submersas, com o ambiente marinho costeiro, mas principalmente os rios, os grandes rios da bacia amazônica. É muito interessante essa entrada sua na instituição. Eu lembro, né, que não tinha essa área de investigação acústica de ambientes aquáticos, e lá na UNB, no IG pelo menos, e também culminou com a criação, como você comentou, a criação do curso de geofísica, né? Então, antes era só a geologia, e depois o IG passou a abrigar também o curso de geofísica e também o programa de pós-graduação em geociências, né? Então, tem 2 programas de pós-graduação. A gente pode falar isso aí mais para frente, que é o programa de pós-graduação em geologia e o programa de pós-graduação em geociências, né? Então, muito, muito interessante aí a estrutura do IG de Brasília. Marco, continuando um pouco nessa história, quem foram alguns nomes, né? Como o canal também tem o objetivo da curadoria da memória científica, lembrarmos das pessoas que partilharam conosco, os mestres que nos ensinaram, quem foram algumas pessoas no teu caminho, professores, pesquisadores, né, que influenciaram você positivamente? Então, assim, o nome do Jacques Cousteau, assim, já mencionei 2 vezes, não é, nessa apresentação, não posso deixar de comentar, porque realmente o Jacques Cousteau, para minha geração, foi um herói, não é? Foi um mito, realmente, na divulgação, teve também essa habilidade, não é? De tornar público, levar o conhecimento, o interesse da exploração oceânica para o público, em geral, através dos canais da TV, dos livros. Ele, com certeza, tem uma trajetória de vida incrível. Foi o desenvolvedor dos primeiros sistemas de mergulho autônomo, então, os primeiros respiradores. A primeira câmera fotográfica subáquea foi um projeto dele, que depois foi adquirido pela Nikon, virou a famosa máquina subáquea Nikon, pioneira também nesse mundo, não, da investigação subáquea. Foi o criador da primeira casa submarina no Mar Vermelho, instalou no projeto de uma casa submarina para pesquisadores no Mar Vermelho. Foi o diretor do Museu Oceanográfico de Mônaco. Enfim, uma trajetória maravilhosa. Quem que não se encantaria com a trajetória de vida de pioneira? Influenciou muitas gerações, né? A minha, a sua, enfim. Então, esse foi o primeiro encontro, na verdade, com as ciências do mar,
que veio através da eventos, das leituras. Virei também um leitor ávido dos textos do Jacques Cousteau. Meu irmão comprou a enciclopédia Oceanos, editada pelo Jacques Cousteau. Foi um período bem interessante, formativo, isso já na adolescência. Outra pessoa que me marcou bastante foi um professor, na época, fiz meu primeiro estágio de pesquisa, na verdade não foi nem na oceanografia, foi em meteorologia. Na época, na verdade, durante o curso da universidade, eu me apaixonei pela meteorologia. Já na década dos 80, já estávamos na onda do ambientalismo, que estava começando a surgir essa onda do ambientalismo, então comecei a me interessar pela qualidade do ar, pela meteorologia, o transporte de poluentes. Então, pedi para fazer meu trabalho de conclusão de curso em meteorologia. E justamente naquela época, apareceu no Instituto uma parceria com um professor da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, Joseph Ozime, que tinha fugido da Checoslováquia, que era sua terra natal, de Praga. Ele era professor da Academia de Ciências de Praga e foi embora do país quando houve a ocupação soviética na Checoslováquia e foi para os Estados Unidos. Uma pessoa assim espetacular. Com ele fiz um estágio no Instituto de Física das Nuvens, em Missouri, e trabalhei sobre métodos de medição do aerosol atmosférico, poluentes atmosféricos. Foi um período extremamente interessante, assim, bem apaixonante, inclusive, esse conhecimento. Então, com certeza, ele foi outra pessoa que marcou minha carreira acadêmica. Passando essa paixão pela ciência pura, bem interessante. Chegando aqui no Brasil, assim, a história é interessante, porque eu conheci a Universidade de Brasília de forma extremamente muito casual. Foi o professor Elton Dantas, atualmente professor de geologia da Universidade de Brasília, que conheci num forró. E ele me a UNB tem essas casualidades, né? Mas nada é por acaso. Olha, foi uma coisa impressionante. Assim, na verdade, eu acredito, depois eu vou falar um pouco um pouco da minha visão também da vida, não está relacionada com essas casualidades. Eu conheci o professor Elton casualmente, uma noite junina, forró em Brasília, numa chácara, um ambiente realmente particular. E ele me convidou a conhecer a Universidade do Instituto de Geociências. E aí que encontrei outra pessoa que acabou marcando minha trajetória aqui no Brasil, que foi o professor Augusto César Bittencourt Pires, na época diretor do Laboratório de Geofísica Aplicada do Instituto de Geociências, o qual imediatamente me convidou para colaborar com as atividades do Instituto. Efetivamente, na época, tinham acabado de comprar um perfilador de subfundo, só que ninguém tinha experiência de uso desses equipamentos. Eu já vinha de 10 anos de trabalho na empresa, fazendo geofísica marinha, tendo já navegado, trabalhado em quase todos os oceanos do mundo, em vários projetos. Então, para mim foi bem interessante achar essa oportunidade. Então, desde 2005, comecei essa colaboração com esse laboratório de geofísica aplicada, do qual atualmente assumi a coordenação, depois da aposentadoria do professor Pires. Então, são esses os 4 nomes que eu me sinto de citar nesta trajetória. Bacana, muito legal. Então, aí aproveitar, né, mandar um abraço para o professor Elton, para o professor Pires,
E queria também mencionar assim, que estas causalidades. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos com o professor Michael Brown, que é um físico teórico, até inalcançável, um nível de conhecimento da física, da matemática, para mim inalcançável. Foi um pouco um sofrimento trabalhar com ele, porque realmente são uma capacidade, são muito mais aplicativo. Ele é um teórico, tinha desenvolvido uma modelagem da propagação dos raios acústicos no oceano, aplicando a teoria do caos, não é? A solução de sistemas não lineares. Ele utilizava na modelagem dele. O caos é uma palavra assim, que vem à tona também nesta conversa, porque a dinâmica, a trajetória humana, em geral, eu acredito, a minha em particular, a minha trajetória acadêmica e profissional é bastante caótica, como vocês viram, não? Marcada por casualidades, marcada por eventos assim, que acabaram assim, colocando a minha carreira sobre outros trilhos, em outras trajetórias. Então, assim, Brown me deu um arcabouço teórico para encaixar uma trajetória caótica, não é? Só que a vida humana, uma forma também de interpretar, do ponto de vista dos sistemas não lineares, a nossa existência humana. Legal, né, Mário? E aqui no canal nós temos uma entrevista com o professor Alverinho Dias, lá da Universidade do Algarve, de Portugal, e ele fala que ele não teve uma carreira, ele teve objetivos. Então, complementa aí o que você falou da teoria do caos, então, não lineares, essas associações que aparecem num momento chave que você troca o foco, ou, né, na verdade, você não está trocando foco, você está construindo novos objetivos, né, que você não tinha vislumbrado. Então, tem algumas coisas muito interessantes. O próprio professor Carlos Coelho, da Universidade de Aveiro, ele fala, né, que ele tem lá um ponto de inflexão muito grande na carreira dele, onde ele deixa praticamente de ser um engenheiro civil de obras, de prédios, para passar a ser um engenheiro costeiro. E quando a gente vai fazendo essas entrevistas, vai percebendo que todo mundo tem esses pontos de inflexão, né? Então, bacana. Marco, hoje em dia, né, quais são as suas principais áreas de atuação? Então, eu atuo fundamentalmente em duas áreas. A geofísica aplicada, áreas submersas. E quando falo de áreas submersas, isso abrange tanto os grandes rios da bacia amazônica, onde eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, mais ou menos, e áreas costeiras. Um pouco pela vocação da Universidade de Brasília, não é? Uma universidade voltada para o interior. Então, foi mais fácil, mais natural começar a trabalhar aqui com águas internas. Então, tenho trabalhado em duas vertentes principais. Estudo de assoreamento de reservatórios, observando através de sistemas, métodos geofísicos, as características da geometria, da deposição de sedimentos em reservatórios. E também tenho trabalhado na outra vertente, na morfodinâmica, dos canais fluviais dos grandes rios da bacia amazônica. Tenho trabalhado no Rio Negro, no Rio Amazonas, no Rio Solimões, no Madeira também, aplicando, assim, trazendo essa bagagem assim, de conhecimento da geofísica marinha aplicada para os rios da bacia amazônica. Então, essa é uma vertente de trabalho. A outra, resgatando a minha paixão pela meteorologia, a universidade, a academia tem abre essa possibilidade, não é? Da gente correr atrás das paixões.
tem essa liberdade de estudar temas importantes. Eu acho que isso está dentro do cenário, não é, de ação da Bacon, dos estudos do quaternário. A gente está vendo que as próximas gerações terão um grande desafio das mudanças climáticas. Então, resolvi a outra linha de pesquisa que eu estou seguindo, é estudo da climatologia dos ventos no Brasil. Por que isso? Porque tem um impacto, obviamente, na geração de energias alternativas. A energia eólica vem surgindo como uma das possíveis alternativas, já bem consolidada, na verdade, para o ambiente terrestre, e agora está se expandindo. A gente está vendo que até no Brasil começaram os primeiros requerimentos para a implantação de usinas eólicas offshore. E já uma realidade em vários outros países, principalmente na Europa do Norte, no norte da Europa. E, então, voltei de novo, meu interesse também para a meteorologia e para a climatologia. Então, são essas duas linhas de pesquisa principais que onde eu estou atuando hoje em dia. E elas têm aí a importância social e econômica já bem claras, né? Que é a produção de energia, né? E aí, no caso dos reservatórios, também tem o papel do abastecimento de água, né? Mas, fundamentalmente, a produção de energia elétrica. Somos seres movidos à energia elétrica, né? Então, que pode ser substituída a longo prazo ou a médio prazo, né? Deixarmos de depender tanto do petróleo como principal fonte de energia elétrica para utilizarmos mais a hidrelétrica, que já é uma realidade brasileira, mas também as usinas eólicas, né? Dentro da tua experiência, Marco, com as bacias amazônicas, então, tem algum fato interessante que você passou, né? Porque, poxa, a Amazônia é um universo paralelo quase, né? Tipo, dimensões e, enfim, você tem alguma história boa para contar desse seu percurso lá rapidamente, né? Não, são muitas aventuras na Amazônia. Participei de projetos coordenados pelo professor Renato Paes de Almeida, da USP. Fizemos vários embarques, várias navegações no Amazonas. Foi bem interessante do ponto de vista assim, científico, né? Descobrir a complexidade do leito dos rios, em particular o Rio Amazonas. Só te interrompendo, nesses embarques, quais eram os objetivos e quais eram os principais equipamentos para coletar que tipo de material? Então, os equipamentos utilizados são sempre sistemas acústicos de geofísica marinha, então, sonares de varredura lateral, ecobatímetro multifeixe, perfilador de subfundo ou sistemas boomer, também para sísmica, perfiladores sísmicos do assoalho. Além de coleta de sedimentos e correntômetros Doppler, principalmente equipamentos acústicos, como se diz assim, mais aplicado em ambientes submersos. Foi interessante a visão assim, que a finalidade científica desse estudo foi justamente entender os processos sedimentológicos nos grandes rios, a dinâmica dos sedimentos nesses grandes rios. Estão sendo também afetados, impactados pela construção de barragem. Então, esse fluxo de sedimentos, que no final das contas é tão importante também para a manutenção das costas, e, na verdade, assim, decorre do que ocorre dentro da bacia dos rios, principalmente dos grandes rios. Foi interessante, então, no caso do Rio Amazonas, ver como se dá a complexidade de formas de fundo
que podemos encontrar em um rio. Inimaginável, você não imaginava, tem afloramentos rochosos da formação alter do chão, que foram assim, observados através desses sistemas, alter do chão que também são uma formação de arenitos, um aquífero também importante da bacia amazônica, as características de dunas. Então, isso permite que a gente, através da observação dos ambientes atuais, dos processos atuais, sedimentológicos atuais nos grandes rios, a gente possa também ajudar a interpretação do registro geológico. Então, o estudo que foi conduzido foi voltado para isso, para fornecer, através do ambiente atual, uma chave para interpretar os registros geológicos antigos. E, através disso, obviamente, poder abrir um leque de possibilidades para estudos do quaternário, para estudos dos ambientes, das mudanças que ocorreram no continente em função das mudanças tanto tectônicas quanto climáticas do planeta Terra. Então, assim, os estudos voltados principalmente para isso. E aventuras inúmeras, assim, todas as vezes que a gente pisa num barco, tem aventuras, tem histórias. Exatamente. Não é fácil. E o outro ponto que você usa muito os perfiladores acústicos, né? Então, a geofísica rasa, são em termos de reservatórios de hidrelétricas, enfim, né? Lembre que aqui é um canal de divulgação científica, então, obviamente, tem pessoas não cientistas que veem o canal. Então, basicamente, o estudo de reservatório voltado aí à geofísica aplicada a estudos de reservatórios, ela tem basicamente quais os objetivos, né, e a importância de você fazer o monitoramento desses reservatórios. Explique um pouco para nós, por favor. Sim. Então, o reservatório, vocês sabem que provoca uma alteração do curso natural dos rios. Então, se interrompe, entre outras coisas, o fluxo de sedimentos. Sedimentos que chegam no reservatório encontram um ambiente de baixa energia hidrodinâmica e acabam se depositando, dando origem àquele fenômeno chamado de assoreamento de reservatórios. O assoreamento tem dois efeitos indesejáveis, ambos indesejáveis, dizemos assim. O primeiro é, obviamente, de preencher o reservatório, limitando a vida útil do reservatório. Então, nós vemos que reservatórios têm vida útil, às vezes, até de 50 anos. Isso é importante porque reduz o volume útil do reservatório, porque depois de um tempo pode chegar a ser completamente assoreado. E outro efeito indesejável é de interromper esse fluxo de sedimentos que alimenta, por exemplo, as praias. Sabemos que por outros canais, não é? Por outros estudos costeiros, que o Brasil está sujeito, mais de 50% da costa brasileira está sujeito à erosão. Essa erosão depende também da interrupção no fluxo, na alteração do fluxo de sedimentos, que alimentam as praias. Então, tudo isso tem um impacto não desejado. Então, o estudo da capacidade de retenção dos reservatórios, o estudo do assoreamento, na verdade, está voltado para uma análise do impacto ambiental da implantação do reservatório e para também determinar qual que será a vida útil através de uma modelagem dos processos hidrodinâmicos e sedimentológicos que ocorrem nesses ambientes. Então, assim, em ambos os casos, temos uma visão assim, aplicada desses estudos. Certo. E em termos de energia eólica, Marco, você já tem algum resultado assim que pode nos contar? Se existem áreas mais propícias, projetos mais avançados em termos offshore? No Brasil é pioneiro. Na verdade, já
há algum tempo, empresas que, não sei quem foi, só sei que solicitou fizeram um requerimento de uma área offshore ao largo da costa do Ceará, onde os nossos estudos também mostraram que tem maior potencial de geração de energia eólica. Pela região que a gente sabe por experiência, não é? Rio Grande do Norte, Ceará, que se sujeitam ao impacto de ventos quase constantes, que são os ventos alísios, que são uma componente do sistema de circulação do Atlântico Sul. E a presença desses ventos constantes e regulares de elevada intensidade permitem que esta área seja particularmente propícia para a instalação de usinas eólicas offshore. Outra área interessante é a área do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde também temos ventos intensos em direção oposta, são os chamados westerlies, que também fazem parte do sistema de circulação do Atlântico Sul, e garantem, obviamente, uma elevada produção potencial para a produção de energia eólica offshore. Por que energia eólica offshore? Por que não onshore? Obviamente, um empreendimento offshore é mais trabalhoso, não é? Dá mais custos para ser implantado, mas no mar, por ter uma superfície mais regular, nós temos ventos mais regulares. Então, o aproveitamento energético dos ventos offshore é muito melhor do que o aproveitamento energético no continente. Além disso, tem também um impacto visual e ambiental menor na usina offshore. O ambiente continental já é mais disputado para outras atividades, não é? Atividades humanas, principalmente na faixa costeira, onde tem também um valor econômico e paisagístico da faixa costeira, que obviamente pode ser alterado com a instalação de usinas eólicas. E obviamente tem uma série de vantagens nessa aplicação, então, do aproveitamento da energia offshore. E para energia, para geração de energia, a gente já imagina que o vento constante é muito mais importante do que o vento mais forte, né? A constância se torna o fator principal, né? Exato. As usinas eólicas têm que garantir uma produção constante. Então, as regiões de vento constante são extremamente atrativas para esse tipo de empreendimento. E tem outro aspecto extremamente importante neste raciocínio, no uso da energia eólica, que estudos mostraram que há uma complementariedade entre a geração de energia eólica nessas regiões do Nordeste com a produção das hidrelétricas, ou seja, os ventos mais fortes ocorrem justamente no período da seca, da estiagem no Brasil. Então, na matriz energética faz todo sentido inserir uma componente eólica para complementar a dependência da energia hidrelétrica, que compõe grande parte da matriz energética do Brasil, do qual o Brasil depende fortemente. Mas nós sabemos, por exemplo, em notícias desses dias, não é? Que a gente está passando por um período de seca extrema, anômala, já teve alertas sobre a possível estiagem, sobre o possível impacto que isso vai ter na geração de energia hidrelétrica no Brasil. E isso, obviamente, pode ser compensado com outra fonte de energia. E a eólica tem essa complementariedade. Tem estudos que mostram claramente essa complementariedade. Então, mais um elemento a favor de investimento no campo da energia eólica. Joia. Marco, dentro do ramo da acústica submarina, nós falamos aí das bacias amazônicas, nós falamos das águas interiores, os reservatórios, né, de água e hidrelétrica, das usinas hidrelétricas,
E você também tem algum projeto, ou está vinculado, associado a algum projeto marinho offshore, utilizando a acústica, não só para medir a meteorologia, vamos dizer assim, a questão eólica. Né? Então, eu acho que você tem algum envolvimento com a elevação do Rio Grande? Vou ter, ainda não. Mas tenho envolvimento com estudos. Vocês acho que já hospedaram uma palestra do professor Alex Bastos, Sim, o professor Alex Bastos já tem um vídeo aqui. Isso, eu tenho trabalhado com ele na plataforma do Espírito Santo para utilizar métodos sísmicos para mapeamento da plataforma continental, estudos relacionados com as transgressões marinhas, como evoluiu a linha de costa do Brasil, nesse trecho da costa, durante a transgressão holocênica. Então, um trabalho interessante, uma aplicação importante que pode ser feita para estudar o paleoclima e a morfologia também do continente antes da última evento glacial, do último máximo glacial. Bacana. Como a importância social dos trabalhos que você e seu grupo vem desenvolvendo, eu acho que está bem clara, né? Então, principalmente abastecimento energético, a água, enfim, né? Além do desenvolvimento tecnológico, de aplicação de dados aí de equipamentos e a formação de recursos humanos que está intrínseco, né, em todo professor, principalmente os professores aí, em todo professor, né? Então, o professor, ele é o formador, o grande formador de recursos humanos. Então, como que você vê o trabalho que você e seu grupo têm gerado, Marcos, em termos da empregabilidade para gestores e tomadores de decisão, nos diferentes níveis, né? Municipal, estadual, federal? Você acha que os gestores, tomadores de decisão, eles têm acompanhado esses estudos, têm interagido com vocês nesses estudos e se preocupado, né, em aplicar o resultado desses estudos para a gestão, a melhor gestão do município, do estado? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes nós somos chamados para mitigar problemas, né? Aqui na faixa costeira é comum, nós temos aí, você mesmo citou, problemas de erosão, e muitas vezes nós somos chamados para mitigar problemas muito menos do que nós somos chamados para o planejamento estratégico. Então, eu acho que isso ainda é uma balança que ainda não está equilibrada. Então, acredito que nós deveríamos equilibrar essa balança e utilizar o conhecimento formado dentro das instituições, né, para auxiliar o planejamento, desenvolvimento estratégico. Né? Então, dentro dessas horas mesmo que você está atuando, o desenvolvimento estratégico é fundamental. Né? Então, você acha que, como que você vê até você tem uma ligação forte, assim, entre, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas entre o público e o privado, mas você tem uma mentalidade muito mais empreendedora, tanto é que você frisa na palestra, né, no bate-papo, aplicada, geofísica aplicada. Então, você está sempre aplicando, né, menos básico e mais aplicado. Então, como que você vê o trabalho aí em termos de gestores, tomadores de decisão? Você tem um panorama? Então, eu confesso que não tenho contato nenhum com tomadores de decisão. Assim, eu realizo meu trabalho, fica tudo no âmbito acadêmico, apesar que tem alguns dos projetos que poderiam ter escala de interesse para outras aplicações. Eu, por exemplo, tenho trabalhado nesse tema do assoreamento dos reservatórios
fizemos uma experiência junto com uma colega da UNB, a professora Suzy Teodoro, na recuperação de sedimentos assoreados para a fertilização de áreas degradadas. Fizemos um experimento muito interessante no reservatório de Três Marias, visando justamente pensar já numa solução, um destino, não é? Esse sedimento assoreado que acaba ocupando o volume útil do reservatório, como poderia ser reaproveitado, resolvendo o problema do assoreamento e contribuindo também para a recuperação de áreas degradadas. Então, esse ciclo virtuoso, por exemplo, dos sedimentos assoreados nos reservatórios, um tema que poderá ser explorado em uma escala de políticas públicas, não é? Se tivesse interesse. Mas confesso que tenho pouquíssima, nula, assim, acesso. Mas, bom, tu está numa universidade que é estratégica para o desenvolvimento do interior do Brasil e está justamente na nossa capital federal, que é Brasília. Sim. Né? Você acha que, por isso que eu estou insistindo um pouco nessa linha, Marco, o que falta, na tua visão, para haver mais essa aproximação entre os gestores e o conteúdo científico produzido com qualidade dentro das instituições de pesquisa, de ensino, né, e de extensão? Olha, Ricardo, não sei dizer exatamente, porque é um mundo tão distante, não é, dos gestores da política, e talvez é justamente essa distância que deveria ser preenchida de alguma forma, uma aproximação. Nós vemos que nem sempre a política está pautada pela ciência, nem sempre a política procura a ciência para achar respostas para problemas da sociedade. Obviamente, nós somos do mundo da ciência, nós vamos defender essa posição sempre, mas não somos nós que vamos tomar as decisões, não somos nós que vamos implementar as políticas. Nossa contribuição pode ser mostrar para a sociedade, para os gestores, que existem opções de resolver problemas, de trabalhar problemas com uma visão também de longo prazo. Acho que a ciência também tem essa capacidade de projetar as soluções para uma escala um pouco maior do que é observado tipicamente na gestão comum dos problemas sociais feitos pelos tomadores de decisão. Tá certo. Obviamente não existe uma resposta, né? Não existe um só caminho e, enfim, se fosse fácil alguém já teria feito, né, Marco? Mas a ideia é só refletirmos, né? Colocarmos aí alguns posicionamentos para refletirmos e pensarmos em diferentes escalas, em diferentes espectros, né? Para não nos tornarmos muito unidirecionais, enfim. Darmos oportunidade de pensar, né? O que nós sabemos, Ricardo, que também tanto a ciência também caminha por colaborações. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, nessa busca por parcerias e por aproximar, não é? Pessoas de área com conhecimento diferente. Os temas hoje são sempre mais multidisciplinares. Então, se eu trabalho com geólogos, engenheiros hidráulicos, precisa de juntar todo esse conhecimento para poder avançar tanto na ciência, acho, também quanto nas políticas públicas, na gestão. É isso mesmo. Marco, eu tenho que te agradecer de novo por estar aqui conosco no canal Abeco a Consciência. Né? Já agradeço também o nosso público, sempre presente aqui no chat. Muito obrigado a vocês que alegram o canal, que abrilhantam o canal. Né? Então, se você ainda não for inscrito,
faça sua inscrição, veja se ainda está inscrito, né? Se gostou da entrevista, se tem gostado, deixe o like nos vídeos, se inscreva, comente, compartilhe. Isso é muito legal, nos ajuda a motivarmos. Lembrando que em 2022 nós iremos realizar o 18º Congresso da ABECOA em Porto Seguro, na Bahia, presencial. Né? Esta atividade, o canal ABECOA Consciência, é uma parceria entre a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABECOA, e o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, né? E que também a associação tem uma revista científica que aceita receber artigos em português, inglês e espanhol, né? Então, se você tem algum artigo e quiser submeter para apreciação dos pares, pode lembrar aí da revista da ABECOA, né? Então, muito legal. Marco, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Eu gostaria de fazer 2 questões aí já para o final do nosso programa, né? Primeiro, qual é a importância da ABECOA para você? E a importância da década dos oceanos, né? Obviamente, bom, é isso. A importância da ABECOA e da década dos oceanos. A ABECOA tem uma função importantíssima nesses estudos do quaternário. Como eu já citei, o estudo do quaternário é fundamental para entender o que nos espera também no futuro. Então, esses estudos paleoclimáticos são extremamente interessantes e importantes para o entendimento da dinâmica do planeta, dinâmica recente, geologicamente recente do planeta. Trazer atenção também para os oceanos é fundamental. Vamos lembrar que 70% da superfície do planeta é coberta por águas dos oceanos. Então, focar para os oceanos é extremamente importante, um desafio também para as gerações futuras, porque o papel dos oceanos no equilíbrio climático da Terra é fundamental. Então, qualquer mudança que ocorra nos oceanos se reflete no clima do planeta. Então, aqui pegamos também o gancho com a década dos oceanos. Acho que é mais do que justo observar o que está acontecendo nos oceanos. Na verdade, já muito se sabe, mas ainda é uma aprendizagem. Ainda os cientistas estão calibrando, por exemplo, os modelos climáticos, observando as respostas que estão ocorrendo nas mudanças que ocorrem, por exemplo, nas camadas de gelo marinho e nas geleiras continentais, ajustando os modelos climatológicos através dessa interação complexa que nós observamos entre oceanos e atmosfera, importantíssimo para o equilíbrio climático do planeta. Então, na verdade, esta década dos oceanos deveria também comportar uma maior pressão sobre os tomadores de decisão. Acho que, novamente, se a ciência está colocando nas mãos dos tomadores de decisão a responsabilidade para colocar a humanidade em um rumo sustentável, coisa que atualmente não é. Alertas foram dados, os modelos climatológicos foram construídos, nós temos agora uma quantidade de informações enormes sobre o que vai acontecer com o clima do planeta nos próximos anos. Então, agora é o momento também da responsabilidade. Eu acho que a ação tem que ser feita nessas 2 vertentes. Continuar estudando, porque é importante aprimorar os modelos, aprimorar o nosso conhecimento sobre o funcionamento da natureza. Mas, por outro lado, temos também que ter a consciência que algumas decisões têm que ser tomadas agora. Temos que botar pressão nos tomadores de decisão, porque o futuro do planeta, o futuro da humanidade, está nas mãos de quem toma decisões, não está nas mãos dos cientistas. Então, assim, espero que
a maior conscientização sobre a importância da sustentabilidade do clima do planeta, essa mensagem possa chegar também a quem tem que tomar as decisões para que isso seja feito em tempos rápidos, até o mais rápido possível. Antes da mensagem final, Marco, foi até um relapso, eu iria inverter a ordem da pergunta, mas você atua no programa de pós-graduação em Geociências. Sim. Esse programa da Universidade de Brasília, ele tem nível mestrado, doutorado? Conte um pouco sobre o programa de pós-graduação, né? Lembrando que nós temos aqui no canal jovens também que estão terminando a universidade. Sim. E estão buscando alternativas aí para mestrados, doutorados, sim, enfim. Como funciona esse programa? E programa de pós-graduação em Geociências é até mais antigo do que o curso de Geofísica. Ele nasceu antes do curso de Geofísica. Hoje, na verdade, foi ampliado. Ele trabalha em 3 vertentes, é chamado curso de uma pós-graduação em Geociências Aplicadas e Geodinâmica, que inclui também os estudos da litosfera. Tem 3 vertentes, que é a parte de Geofísica Aplicada, sensoriamento remoto e análise ambiental e hidrogeologia, recursos hídricos. Então, tem essas 3 vertentes no âmbito do programa de Geociências Aplicadas. Você vê um programa bem amplo, tem docentes que abrangem uma equipe multidisciplinar de docentes que abrange desde as ciências ambientais até a geologia, a geofísica, a engenharia ambiental, enfim, toda uma série de áreas. São essas as 3 vertentes fundamentais que eu posso citar do programa. Bacana. Lembrando que toda a descrição, as informações do professor Marco Ianiroberto vão estar na descrição do vídeo. Aqui o nome da instituição, Universidade de Brasília, o link para o currículo Lattes. Então, facilmente, qualquer pessoa consegue localizar o professor Marco Ianiroberto aí via ferramentas de pesquisa na internet. Tá certo? Então, Marcos, para finalizarmos, deixe uma palavra final. A minha palavra final é engajamento. Acho que a gente tem que se engajar. Essa é uma mania que eu tenho e que eu tento corrigir. Não é uma palavra final, deixe uma frase, uma mensagem final. Vamos nos engajar na ciência, no estudo do meio ambiente, isso é fundamental. Vamos também trabalhar para que essa ciência seja aplicada pelos tomadores de decisão. Bacana. Então, ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Até logo.